Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Geralmente eu falo de livros, algo que eu amo fazer. Porém, hoje vou fazer outra coisa que também amo fazer, que é falar sobre papelaria, organização, etc. Decidi mostrar pra vocês os meus reading journals, os que eu usei em 2025, um panorama geral do que eu fiz esse ano e também o de 2026, porque ele já está pronto para usar. Vou mostrar tudo que eu fiz esse ano, o que é que eu melhorei, o que é que eu mudei pro ano que vem, e no reading journal de 2026 vocês vão me acompanhar fazendo algumas decorações aí, já me preparando para o ano que vai entrar. Então vem comigo pra gente conversar sobre esse assunto. Bom, pessoal, eu usei 2 reading journals esse ano e agora eu vou mostrar pra vocês, assim como eu vou mostrar também o meu novo reading journal, o que eu vou usar agora em 2026. Esse foi o meu reading journal principal, eu ganhei de aniversário no ano passado dos meus primos e ele é simplesmente muito fofo. Pelo que eu vi, tem esse modelo para vender na Shopee, eu não sei exatamente o link para indicar para vocês, mas eu vou mostrar pra vocês agora o que é que eu fiz com ele. Aqui nas primeiras páginas nós temos a biblioteca. Tinha uma página de capa, mas ela acabou estragando aqui no começo e aí eu arranquei tudo, porque não fazia diferença ter ou não ter. Então aqui nessas primeiras páginas eu coloquei todos os livros que eu li durante o ano. Inclusive, eu não dei nota para nenhum dos livros que eu li no começo do ano, porque eu ainda não estava dando nota para livros novamente, tá? Porque eu já tinha feito isso uma vez. E eu comecei a dar nota nesta leitura aqui, que foi Ela Se Tornou o Sol. Foi uma leitura que me inspirou a voltar a dar notas para livros, então aqui vocês podem ver que eu comecei a dar nota novamente. Existem alguns livros como esse daqui, que eu não dei nota ainda porque eu não finalizei a minha leitura. E eu acho que é importante falar isso pra vocês, porque este vídeo está sendo feito com alguns dias de antecedência do fim de 2025, então eu ainda vou conseguir acrescentar alguns livros aqui, mas no panorama geral vocês vão conseguir entender o que é que eu fiz com esse reading journal. Aqui tem algumas páginas que eu não usei muito pra falar a verdade, como os livros que eu quero ler, eu coloquei as leituras conjuntas que eu tinha que fazer esse ano, e também os controles de empréstimo, porque eu só emprestei uma trilogia pra minha amiga Bianca, e enfim, eu não empresto muito livro, eu empresto mais pra gente próxima de mim e ninguém me pediu nenhum livro esse ano praticamente. Aqui já começa a primeira página que eu fiz com a minha primeira leitura do ano, que foi Orange 3. E eu fiz páginas pra todos os volumes de Orange. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem é que aqui eu até usei alguns adesivos e eu usei em lugares diferentes, por exemplo, esse aqui no meio do texto e esse aqui no canto, só que eu tava usando certinho o Reading Journal como ele foi feito para ser usado. Então aqui em cima a gente tem essa ficha técnica com a capa do livro, o título, o autor, etc. Aqui no meio nós temos o resumo da história, então é como se fosse uma sinopse, aqui os personagens principais e aqui a minha opinião. Eu mantive esse mesmo padrão de análise, de escrever, até mais ou menos no meio do ano, e depois do meio do ano eu acabei mudando completamente essa página, porque eu acho que fazia mais sentido pra mim. Isso porque a parte de opinião, que é essa daqui embaixo, é muito curtinha, e eu não tava conseguindo me expressar exatamente nessas pequenas linhas, nesse pequeno espaço, tá? Então aqui, Orange, tá certinho, bonitinho. Eu não tinha muitos adesivos nessa época, que foi logo no início do ano mesmo, em janeiro, ó, vocês podem ver aqui. Então eu acabava imprimindo adesivos no Canva. Eu pegava alguns elementos que tinham na história e imprimia adesivos pra colocar aqui. E assim foi, gente, até algumas outras leituras. A partir daqui, que foi lá no mês 5, eu acabei assinando um clube de adesivos. Depois eu posso falar mais sobre ele pra vocês. E eu acabei recebendo alguns adesivos que eu já comecei a usar. Por exemplo, essa frase, né? Esse mocinho aqui. Então os meus designs vão começar a ficar um pouquinho melhor a partir desse mês. Percebe-se que eu ainda não tinha muita noção do que fazer com os adesivos na página, e eu acho que vocês vão conseguir ver a minha evolução mais pro final do Reading Journal. Aqui eu já comecei a fazer algumas colagens, como vocês podem ver, foi um dos melhores livros do ano, que é Minha Irmã, a Serial Killer, e eu comecei a usar os adesivos que vinha no meu pacote de assinatura de adesivos mensal. Então, quanto mais caixas de adesivo eu recebia, mais adesivos eu tinha para poder fazer colagens de adesivos, como essa daqui, por exemplo. Eu sei que eu tive uma certa dificuldade de fazer algumas colagens, porque nem toda a história tem elementos de adesivos que eu consigo usar, então alguns eu tive que improvisar um pouquinho,
Mas ainda assim, gente, eu comecei a me sair muito bem, particularmente falando. A partir do mês 9, eu acho que eu me superei. Eu vou começar com essa página aqui de Uma Janela Sombria, porque eu acho que foi uma das páginas mais bonitinhas que eu fiz e dá pra ver que tá bem simples, tá? Eu sei, porém, vocês conseguem ver aqui, ó, esta colagem que eu fiz, que eu acho que remete bastante à história. A página de Um Castelo no Espelho também ficou muito fofinha com essa colagem que eu fiz aqui embaixo, que me lembrou muito o Japão. E eu particularmente fiquei bem orgulhosa, apesar de que está bem simples. Eu não sou muito de fazer coisas elaboradas, pra mim o simples é o melhor, então eu fiquei bem orgulhosa de mim mesma, tá? Aqui eu já coloquei vários elementos. Essa daqui também ficou bem legal porque é uma página de Fancy. E Fancy é uma história de esgrima e eu não tinha nenhum adesivo que combinasse com essa história. Então eu fiz esta colagem aqui que eu particularmente me orgulho muito porque ela tem muito a ver com a história. Aqui também já comecei a me superar. Nessa colagem de Senciente nível 5 também gostei bastante do que eu fiz. Esse daqui eu não gostei muito do livro porque foi contrapeso, foi um livro que eu não entendi nada, mas ainda assim eu gostei muito da colagem que eu fiz. Essa daqui é uma das minhas favoritas, também foi um livro muito bom que eu li esse ano. Foi o livro The Night Ends With Fire e eu fiz uma colagem muito legal, eu particularmente acho que ficou muito legal, onde eu coloco alguns elementos que me remetem aí à China. Aqui nós temos um olhar de poder da nossa protagonista, montanhas. Olha, gente, fala sério se não tá muito legal essa colagem. E eu não sei se vocês repararam que eu deixei de usar o espaço como eu usava aqui no começo. Então aqui em janeiro eu fazia certinho o resumo do livro, os personagens principais e a minha opinião. Chegando aqui pro final, eu já comecei a ignorar tudo que tava aqui e eu coloquei a minha opinião todinha aqui nesse espaço, porque eu tinha muitas coisas pra falar sobre todas as minhas leituras. Essa página aqui de Senhor dos Anéis, por exemplo, ela tá feita porque eu achei essa colagem perfeita pra Senhor dos Anéis quando eu fiz, mas eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Então é por isso que não tem opinião aqui nessa parte de escrita. A página de A Linguagem dos Dragões também ficou bem legal. Eu particularmente não gostei muito desse livro, mas eu me orgulho das montagens que eu fiz. Aqui já dá pra ver que eu melhorei, né, gente? Eu acho que a gente pode ver a minha evolução nas minhas colagens de adesivo. Mais um livro que eu não terminei de ler, e esse daqui, apesar de que eu também não gostei, eu achei que ficou muito fofo, e eu tenho uma certa inspiração pra livros que eu não gosto, gente. Por incrível que pareça, quando os livros têm uma nota muito baixa, eu consigo fazer uma página muito linda. Talvez pra compensar um pouco o fato de que a história foi horrível. Aqui a gente já passa pras nossas leituras de Natal, o que me trouxe uma dificuldade muito grande, porque eu não tenho muitos adesivos de Natal aqui em casa, mas eu gostei bastante das colagens que eu fiz pra esse livro aqui, por exemplo, que é Com o Coração nas Nuvens. Eu acho que ficou muito fofo e eu estou completamente orgulhosa do meu desenvolvimento nas minhas opiniões de livros, tá? E é basicamente isso. Aqui nós temos as minhas duas últimas leituras, fiz uma colagem aqui do lado, e esse é praticamente o meu Reading Journal de 2025. O principal, tá, gente? Porque como eu falei, eu usei outro Reading Journal esse ano, que foi este daqui. Lembram que eu falei que eu ganhei esse daqui de aniversário ano passado? Pois então, esse daqui foi o que eu comprei pra eu usar este ano. E acabou que eu fiquei com 2 Reading Journals, o que não faz muito sentido pra mim. Porém, como eu faço um projeto extenso de Halloween, eu decidi deixar este Reading Journal do Babadork, que é um ilustrador brasileiro, ó. Esse daqui é o nome dele, também as redes sociais. Eu decidi deixar esse daqui especificamente para leituras de Halloween. Então vamos ver o que é que eu fiz. Eu já admito que eu deixei ele bem simples, não tem colagem de adesivos aqui, simplesmente porque eu não tenho nenhum adesivo de Halloween. Pois é, gente, acabou que eu não consegui fazer coleção de adesivos durante o ano pra eu usar no Halloween. Então ele começa assim, ó, ele tem essa contracapa preta e aqui tem o nome certinho, como a maioria dos Reading Journals tem. Aqui nós temos uma biblioteca, então conforme eu ia lendo os livros durante o ano, eu ia marcando aqui com as respectivas cores deles. E aqui são todos os livros que eu consegui ler durante este ano de 2025. Foram 20 leituras.
Então 20 livrinhos aqui. Aqui já começa a opinião. E eu particularmente gosto mais desse estilo de reading journal aqui, porque o espaço para eu escrever é bem maior. Então aqui no começo nós temos essa ficha técnica, assim como o outro. Então tem o título, o autor, a data de publicação, a editora, etc. E uma coisa que eu amei é que aqui não são estrelas, são fantasminhas pra gente classificar a nossa leitura. Então esse daqui também não tem, uma coisa que me faltou, o espaço para colocar o livro. Mas tudo bem, gente, porque eu imprimi o livro da mesma forma e colei aqui. Aliás, caso vocês estejam se perguntando, eu imprimo todos os livros nesse papel colante. É um papel colante tamanho A4, ele é do tamanho de uma sulfite. E eu simplesmente coloco os livros na página com o Canva. Eu já fiz a medida certinho que funciona pra mim, então eu sempre mantenho esse padrão. E eu imprimo nesta folha que é adesiva, ó. Se vocês conseguirem ver aqui, ó, ela é adesiva. E assim eu coloco a capa do livro, porque olhar para a opinião e já ver a capa do livro é bem mais fácil para mim. Nós temos a minha primeira leitura, aqui nós temos a segunda leitura, e vocês percebem que eu realmente não fiz nenhuma colagem de adesivo. Eu até poderia ter feito com alguns adesivos aleatórios, eu acho que teria ficado bem legal, só que eu queria fazer alguma coisa temática de Halloween e acabou que não tinha muito adesivo de Halloween, como eu falei pra vocês. Então ficou bem simples, mas ao mesmo tempo eu consegui me expressar muito melhor com esse espaço de escrita aqui do que com o outro, né? O reading journal normal. E é basicamente assim que ficou o meu caderninho de leituras de Halloween. Eu não tenho certeza se eu vou fazer o projeto de Halloween em 2026. Eu provavelmente vou ler alguma coisa temática sim. Então eu vou continuar usando este caderno aqui para as minhas leituras do projeto. Porque ainda tem muitas páginas em branco e eu acho que compensa eu continuar usando esse caderno aqui. Então esses foram os dois reading journals que eu usei durante 2025. Agora vamos para o reading journal de 2026 que já está aqui comigo. Este foi o Reading Journal que eu ganhei de aniversário dos membros aqui do canal. E ele é a coisa mais fofa. Então ele tem essa capa super lindinha, aqui atrás é assim. E eu amei todos os elementos dele. Eu ganhei de presente, mas eu com certeza compraria esse Reading Journal pra mim. Então ele vai assumir o papel deste aqui, que é o Reading Journal de leituras comuns durante o ano. Aqui dentro ele é a coisa mais linda, então ele tem essa contracapa aqui maravilhosa. Ele veio com esses dois brindes, então esse marcador de página e esse card, que eu particularmente achei muito parecido comigo, gente. Se eu cortasse meu cabelo, eu acho que ia ficar igualzinha essa mocinha daqui. Então eu deixo aqui porque eu achei muito fofo. Infelizmente eu não posso indicar pra vocês onde que esse Reading Journal foi comprado, porque ele foi um presente, mas qualquer coisa, algum membro aí responde com o link de onde eles compraram. Aqui eu já coloquei alguns livros que eu vou ler ano que vem. Foram livros que eu achei que eu fosse ler em 2025 e não deu, então vai ficar pra 2026. E eu coloquei aqui justamente pra usar as imagens, tá? Ele também veio com essa cartela de adesivos que eu particularmente achei linda. Eu não tenho certeza se eu vou usar esses adesivos aqui nele, porque eu gosto de fazer páginas temáticas, como vocês viram. Talvez eu pegue esses adesivos pra usar no meu planner de 2026, que vai ser basicamente a minha agenda. Não sei, tô decidindo ainda. Aí aqui eu vou escrever o meu nome, porque este Reading Journal pertence a mim. E aqui eu estou pretendendo fazer uma colagem. Eu não vou mostrar pra vocês agora, porque eu acho que eu preciso de um pouco mais de inspiração. Mas não se preocupem, porque em algum momento eu mostro pra vocês como é que ficou. Aqui nós temos a ficha de endereço, nome, etc. e uma frase. Eu não tenho certeza se eu vou preencher isso aqui, porque o negócio vai ficar aqui em casa, né? Então tudo bem. Essa parte aqui eu sinto que eu vou usar bastante, porque são metas de leitura para o ano. E nós temos todos os meses. Eu acho que eu vou aproveitar essa daqui pra já marcar as leituras conjuntas que eu vou fazer com vocês durante todo o ano. Principalmente com os membros do canal, porque nós vamos ter leituras mensais. Aliás, se você tem interesse em ser um membro do canal e fazer leituras mensais comigo, entre aqui no botãozinho escrito Seja Membro e veja todos os níveis de assinatura que a gente tem disponível para participar com a gente dessa comunidade que eu amo. Seguindo nessa página aqui, nós temos esses livros favoritos do ano. Então, eu consigo colocar aqui quais foram os meus livros favoritos de cada mês. Isso daqui vai me ajudar muito a fazer o vídeo de final do ano com os melhores e piores do ano. Pelo menos os melhores já vão estar aqui. E aqui também
uma lista de 20 autores preferidos, então autores que eu descobri em 2026 que eu vou colocar aqui. Aqui tem essa página, gente, que eu particularmente não estava esperando que ela existisse, porém, ela vai ser perfeita para o Clube Além das Páginas, que é o meu clube de leitura com a Gi. Isso porque nós vamos ler livros para diversos continentes do país. E aqui já tá separadinho. Nós temos a América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. Gente, perfeito, maravilhoso, incrível. Aqui só tá faltando a América Central, porque talvez seja sorteada, mas aí não tem problema. Eu aqui adapto as minhas coisas e vou colocar as minhas leituras aqui. Cabe certinho, gente, o livro, a capa do livro que eu vou usar, por exemplo. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Ó, cabe certinho, perfeito. Aqui começa a lista de para leitura, então são livros que eu pretendo ler durante esse ano, o que eu achei bem ok, vai ser legal de colocar. Aqui são indicações de livros que foram para as telinhas, então livros que têm adaptação, e eu consigo colocar aqui todas as minhas considerações. Agora, o único defeito deste Reading Journal é que ele tem praticamente 10 páginas de livros para emprestar. Gente, isso não faz sentido, tá? 10 páginas de livros emprestados. Quem que faz isso? Que leitor que empresta 10 páginas de livro? Simplesmente não faz sentido. Mas tá aqui caso eu queira emprestar algum livro pra alguém. Aqui a gente já entra no modo leitura, né? Então nós temos a nossa página de leitura. Aqui a ficha técnica, como eu mostrei, os outros também tem. Só que esse daqui conta com 10 estrelas. O que eu achei muito, eu classifico só até 5 como uma pessoa normal. Então eu vou usar só 5 estrelinhas. Aqui os personagens principais e aqui o resumo do livro. Até aí, ok. Porém, quando a gente vira a página, eu tenho todo esse espaço para escrever a minha opinião. O que eu amei, porque, como vocês viram, eu falo bastante nas minhas opiniões. Aqui em cima tem uma parte de citação. Então eu vou acabar colocando a capa do livro em algum espaço aqui nessa página da frente e fazendo uma decoração temática também para colocar a minha opinião. E esse Reading Journal é muito completo, gente. Ele tem muitas páginas de leitura, muito mais do que o que eu usei este ano. Deixa eu comparar os dois para vocês verem. Dá pra ver que ele tem bastante coisa. Então eu pretendo ler muito no ano de 2026 e com certeza vou usar este Reading Journal. Aqui atrás ele já termina com a última página de leitura e a contracapa é igual à da frente. Estes são os que eu usei em 2025, o que eu vou continuar usando em 2026 e o que eu vou usar em 2026. Todos os meus Reading Journals para vocês. Um tempo se passou e vamos então abrir o meu novo Reading Journal e preparar algumas coisas para o ano que vem. A começar pelo meu nome, decidi que não vou fazer muitas coisas nessa página, mas tudo pode mudar e eu posso decorar isso depois. E aquela página em branco que eu comentei que eu iria decorar, fazer uma colagem, então vim fazer com vocês. Aqui estou separando todos os materiais que eu tenho. Eu acabei acumulando algumas coisas neste ano, principalmente adesivos e washi tapes, então eu consigo fazer uma colagem legal. Porém, o meu processo criativo é bem livre. Eu não planejo nada antes, eu simplesmente vou fazendo com o fluxo. Então aproveitei que eu tenho alguns papéis de colagem, algumas washi tapes diferentonas, e simplesmente, gente, acabou que eu decidi fazer duas partes diferentes nessa página, para meio que representar os dois humores que eu vou ter em 2026. Vocês vão entender mais pra frente. Como disse, eu tenho alguns adesivos aqui. Esses eu acabei comprando na Shopee, de uma loja brasileira. São vários adesivos literários aleatórios, eu tenho alguns pacotinhos deles e tenho alguns adesivos antigos que eu fui acumulando conforme o tempo foi passando. Por exemplo, esse adesivo de água viva que vocês estão me vendo colar aí. Eu particularmente amo todos esses adesivos, mas eu raramente consigo usar porque eles são bem específicos. Foi nessa parte que eu percebi que dava para fazer duas coisas diferentes, então dois humores diferentes. Foi praticamente algo que saiu na hora e é a primeira vez que estou usando um adesivo metálico que ganhei da Bloom, um adesivo holográfico, aliás, ele é muito lindo.
E eu acabei colocando alguns adesivos que eu tinha aqui da parte de livros mesmo. É um caderninho de adesivos que eu tenho que tem bastante coisa de livro. E alguns detalhezinhos aí de flor, de folha. E já dá pra ver que eu fiz uma parte de romance e uma parte de fantasia. Eu também tenho algumas canetas metálicas aqui comigo e eu sempre aproveito para fazer esses detalhezinhos onde fica em branco, porque eu não gosto de preencher toda a página. Eu simplesmente deixo um pedacinho em branco para eu conseguir fazer essas coisinhas que eu gosto. E foi assim que ficou a minha colagem mega improvisada, mas eu achei que ficou muito fofa e vai me inspirar para ler mais em 2026. Aqui eu já comecei a colocar todos os livros que eu vou precisar ler esse ano com as minhas leituras conjuntas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim vai. Tem algumas leituras que ainda não foram definidas, porque o clube decide as leituras conjuntas conforme a gente vai lendo e vai passando o tempo. E também aproveitei para fazer um esquema de cor para eu não me perder. O roxo é o clube Além das Páginas e o laranja é o clube de membros aqui do canal. Então assim eu consigo visualizar melhor o meu ano de leituras. Mais um tempo se passou e eu fiz mais 2 páginas que eu quero compartilhar com vocês. Começando pela página do Além das Páginas, que é o meu clube de leitura com a Gi. Eu fiz uma decoração básica e também coloquei as leituras que nós vamos realizar no ano de 2026. Estou animadíssima e mais informações aqui na descrição para vocês. A segunda página foi o jogo das séries, que é um mega projeto que eu vou fazer no ano que vem. Dessa vez eu vou mostrar apenas a decoração para vocês, porque vai ter um vídeo especial falando sobre esse projeto aqui no canal. Então aguardem um pouquinho que logo mais eu conto todos os detalhes para vocês. Mais uma coisa eu posso adiantar, vocês vão ter a opção de fazer vários desafios e eu já fiz a minha página de desafios porque eu quero ler muitas séries no ano que vem, então espero levar vocês comigo nessa. Esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar fazendo todas essas decorações e que vocês tenham gostado também de acompanhar um pouquinho o meu Reading Journal desse ano de 2025. Agora a gente se vê no próximo vídeo do canal e até lá! Tchau!